capítulo 11. Antes de lermos, eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Amém? Nos diz assim a palavra do Eterno: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o ato que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Nós estamos diante de mais um capítulo do Apocalipse. É um capítulo não diferente dos demais, também enigmático, cheio de palavras e colocações figurativas e alegóricas e outras literais. Este primeiro versículo do capítulo 11, ele fala sobre medir o tempo. O que isso significa? Quando nós vemos alguns profetas que Deus chamou,
Deus fez isso. Deu a eles uma vara de medir para que eles medissem o templo de Deus. Medida significa o quê? Pôr algo em ordem, significa organização, significa saber as dimensões e organizar aquilo que é necessário ser posto em ordem. Nós vemos que no decorrer da história de Israel, o templo do Senhor foi muitas vezes profanado, foi muitas vezes invadido por gentios, foi saqueado, sem falar em aberrações que foram colocadas dentro do templo, adorações mistas, até imagens de escultura, coisas que são abomináveis diante de Deus. Deus não aceita, Deus não agrada. E toda vez que o povo de Israel se extraviava, saía do centro da vontade de Deus e deixava a adoração a Deus, o templo do Senhor era também esquecido, deixado de lado, e a adoração pagã vinha, sacrifícios para Deus era encerrado, quando não eram misturados com sacrifícios a demônios, a deuses. Então, quando aqui no Apocalipse, Deus fala ao profeta João, ou apóstolo João, ele recebe essa revelação como um profeta de Deus. Deus dá a ele uma vara, uma cana para medir a casa de Deus, medir o templo. Nós sabemos que o templo, o primeiro templo construído por Salomão, ele tinha algumas dimensões, ele tinha a sua organização. No decorrer da história, quando este templo foi destruído e novamente edificado, foi acontecendo algumas mudanças. E a Bíblia diz que aqui João recebe uma vara, uma cana para medir o templo. O que Deus está dizendo? Que ele irá botar em ordem aquilo que saiu da direção de Deus. Ou seja, isso serve tanto para a vida nossa, dentro de nós como o templo de Deus, todo o povo de Deus, toda a casa de Deus será medida. O que é isso? Será chamada para correção, será corrigida, e toda tortura, tudo que estiver passando, o que acrescentar, o que não deve estar, vai ser tirado, e o que diminuíram, que era para estar, vai ser novamente trazido de volta. Então, esta palavra, esta visão que João teve, onde Deus manda ele medir o templo, Deus está dizendo: eu colocarei em ordem novamente a minha casa, o meu povo, a adoração que é devida a mim, eu ordenarei novamente. Aleluia. Nós olhamos hoje para o quadro, para o cenário da igreja, nós vemos tanta coisa, tanta mistura que está havendo. Se você entrar no YouTube e colocar assim, o que está acontecendo dentro das igrejas hoje, irmão, você vai ver coisa que dá nojo, você fica espantado. É tanta invencionice, tanta inovação, tanta coisa, que não tem nada a ver com adoração a Deus. E a palavra verdadeira está deixando-se de lado, está sendo desprezada. Então Deus, ele vai chegar um momento que ele vai pôr em ordem, ele vai separar quem verdadeiramente adora ele e quem não adora. Qual é a casa que está dentro da medida dele, qual é a que está fora, qual a igreja que está nos padrões que ele deixou, que ele quer. Tudo vai ser colocado em ordem. E esta medição, esta medida é preparatória para o que virá. Aí, o incrível, o interessante, é que Deus diz assim, deixa o ato que está fora do tempo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses.
Aí vem este ato, o ato dos gentios. Para quem conhece Bíblia, estuda a Bíblia, o primeiro templo que Salomão construiu, não existe esse ato. Se você for estudar, for ver direitinho, não existe pátio para gentio de jeito nenhum. Lá é só o local, que é o pátio para o povo de Israel, para os que vêm adorar o Senhor. Aí tem o santo e tem o santo dos santos. Não havia esse ato dos gentios. Se você estudar um pouco, pesquisar, você vai entender o que eu estou dizendo. Aí por que Deus disse para João, deixa fora? O que eu acabei de falar? O homem, ele trouxe inovações, ele acrescentou coisas que não deveria. E esse átrio, ele foi construído de verdade. Quem construiu ele foi Herodes, quando reedificou o templo, e ele construiu um pátio para os gentios. Para quê? Para o povo gentil trazer tanta aberração, tanta coisa para a casa de Deus. É tanto que no tempo de Jesus já estavam se fazendo da casa de Deus um comércio. O próprio Cristo, ele se revolta ali e ele entra e vê como era que estava a casa de Deus. Aquele pátio ali estava cheio de comerciantes vendendo, negociando na casa de Deus. E Jesus vai, expulsa, bota todos para fora, dizendo que ali era a casa de oração, lugar de adoração a Deus. O que nós entendemos com isso? O próprio profeta já havia profetizado, dizendo, de Jesus, o zelo pela tua casa me consome. Então Jesus, quando ele vê aquilo, ele se revolta, ele ficou consumido por causa das coisas errôneas que estavam sendo trazidas para o templo. E diz a história que Herodes, quando ele manda reedificar o templo, quando o templo foi reedificado, ele faz esse pátio para o gentio. Por quê? Porque ele era um gentio. Aí para ele ter direito a entrar, e lá na Bíblia está escrito, todo o povo que vinha para adorar, tinha que entrar no pátio para adorar a Deus, e gentio não podia pisar ali, não era para entrar. E o Herodes, ele faz ali aquele pátio, para que tanto ele, como todos os outros gentios, tivessem agora a oportunidade de ir participar do culto e da adoração, sendo que Deus havia dado certinha a metragem e esse pátio não existia. E o que acontece? Por que Deus diz para João, não mede esse ato? Não mede ele, porque ele é dos gentios, ou seja, é para eles fazer o que quiserem, é para eles cometer as aberrações dele. É tanto que diz assim, e pisarão a cidade santa por 42 dias. O que é isso? A Bíblia diz que eles estavam ali naquele pátio, trazendo adorações, povo estranho, coisas que não agradavam a Deus. E este ato ficou de fora da medida, porque Deus não quer o que não é dele, o que ele não fez, o que ele não mandou fazer. E o homem acrescentou, e Deus diz para João, deixa o ato que está fora do templo, e não meça, porque foi dado às nações, foi dado aos povos, aos ímpios. Aí a Bíblia diz que eles pisarão a cidade santa por vários dias. O que é isso? É quando dá-se início, vai iniciar aqui a grande tribulação, o governo do anticristo vai ser iniciado. Por isso que Deus começa a mandar medir e preparar a igreja, preparar o seu povo, o templo. Este templo, ele vai ser reedificado novamente. O templo de Jerusalém, templo que Salomão construiu e foi destruído e reedificado algumas vezes, ele não existe hoje. Lá em Jerusalém, Israel, você não vê o templo.
e há uma briga grande para saber verdadeiramente aonde é o lugar. Hoje deduz-se que é onde está uma mesquita do islamismo. E há uma briga grande, porque para reconstruir o templo vai ter que ser retomado este lugar. E o islamismo ele tomou de conta daquela região, e é uma guerra tremenda entre judeus e entre os islamistas. Entre aquele povo, é uma briga, é uma contenda. E aí, diz a história e a mídia, o que nós vemos por aí, que o templo ele está sendo preparado para ser reedificado novamente. Todo o povo judeu, os governos, os levitas, eles estão se organizando para novamente reedificar o templo. Todos os preparativos estão sendo feitos para que o templo de Deus, o templo seja reedificado novamente. E ele vai ser edificado. Quando você entra na mídia e no YouTube, você vai ver os preparativos que já estão sendo feitos para a reedificação do templo. Isso foi profetizado. Foi profetizado que o templo de Deus vai ser reedificado. É tanto que, para o anticristo se manifestar, vai ter que ser no templo. É no templo de Jerusalém. E ele vai ser reconstruído. Todos os sacrifícios que foram feitos antigamente vai ser retomado. Eles já estão organizando o bezerro vermelho, que é uma profecia e que é necessário para o sacrifício da inauguração do novo templo. Diz que ele já está sendo cuidado, já apareceu. Então tudo está se encaminhando para que isto venha acontecer. Aí quando Deus manda João medir o templo, pôr em ordem, organizar, Deus deixa de fora esse pátio, porque ele foi dado aos gentios. E lá eles fazem tudo o que eles têm feito de errado. E a Bíblia diz que quando o anticristo ele se manifestar, que o povo judeu vai receber ele achando que é o Messias, dizendo que é Cristo, que ele vai vir trazendo uma falsa paz, e ele vai sentar no templo, e ele vai estar lá, dizendo que é o Senhor, até que seja manifesto, e é levantada uma imagem de escultura, e assim todo o povo judeu vão entender que ali não tem nada a ver com o Messias verdadeiro, com Jesus Cristo. E estas medidas traz-nos ao entendimento que é Deus já organizando e mostrando o que vai acontecer, pondo em ordem a casa de Deus, a sua casa, ali o templo em Jerusalém. Esta visão que João recebe é a visão futurística do que realmente vai acontecer. Isto é literal, vai acontecer toda essa organização. E a Bíblia fala agora de duas testemunhas. Essas duas figuras enigmáticas que aparecem neste cenário, e é muito estudado e debatido sobre essas duas testemunhas. A Bíblia ela não diz quem são, ela não diz o nome, ela não fala quem são essas duas testemunhas, mas a Bíblia diz que eles vão pregar a palavra de Deus, vão levar o testemunho do Senhor, e isso vai enfurecer, vai embravecer as pessoas naquela época. Eu preguei, dei um ensino aqui na vez passada, e falei sobre o que acontece quando a gente prega a palavra de Deus, quando a gente leva a palavra do Senhor. É um efeito que traz na vida de muitas pessoas, que acaba trazendo revolta. Por exemplo, quando a pessoa está toda errada, e você chega
levando a palavra de Deus, advertindo, falando algo, aquela pessoa às vezes vai ficar com raiva de você. Não aceita. E o que o mundo está mostrando hoje? O que nós estamos vendo hoje? Nós vemos aí o que aconteceu nas eleições, o que ainda está acontecendo. Nós vemos a luta dos ímpios para banir a Bíblia, para calar a igreja, calar os cristãos. Por quê? Porque eles odeiam a Bíblia. Eles não querem saber de Deus. Sabe qual é a maior dor e dificuldade para os ímpios? É saber que existe um Deus no céu que vai trazer a juízo todas as suas obras. Por isso, existe muito ateus. Quando você ouve falar que uma pessoa é ateia, quando uma pessoa, um homem ou uma mulher, ele se torna um ateu, o que é isso? É uma fuga que ele inventou, querendo dizer que não existe Deus para ele viver a vida dele do jeito que ele quer, fazendo o que der na telha, para que ele entenda que não vai ter consequência, não vai ter problema nenhum, que ele viva do jeito que ele quer viver. Mas quando ele é confrontado e é dito a ele que há um Deus nos céus, que tudo vê, tudo contempla e que vai trazer a juízo todas as obras que os homens fazem sobre a terra, aquilo traz dor e revolta. Aí você vê hoje os perversos, eles querem o quê? Calar a igreja, não pode pregar a Bíblia. Aí você vê o homossexualismo aumentando, o pecado crescendo, está ficando igual em Sodoma e Gomorra, que Deus trouxe ali o juízo e a destruição imediato àquela nação devido a tanta pecaminosidade, e hoje não está diferente. Nós estamos vivendo aquele mesmo tempo. Aí o que eles querem? Não pode pegar a Bíblia, nós temos que banir a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia diz que o errado é errado, que pecado é pecado, e que se não abandonar essas práticas terá consequências. Aí eles não querem ouvir, é doído. A gente mesmo quando é repreendido de alguma coisa, a gente se fecha, acha ruim. O que é isso? É o velho homem, é a carne predominando, porque eles estão vivendo segundo a carne, e quando a palavra vem confrontar seus erros, eles não aceitam. Aí imagina, na época que inicia-se a grande tribulação, o anticristo começa a reinar, começa a dominar, aí aparecem essas duas figuras pregando a palavra de Deus, dizendo que é errado o que estão fazendo, profetizando contra eles, trazendo sentença de Deus, vão ser odiados. Agora, quem são essas duas testemunhas? Alguns estudiosos dizem que as duas igrejas, a do Antigo Testamento e a do Novo Testamento, uns falam que é os judeus convertidos a Cristo e outros falam que é a igreja atual. Mas a Bíblia fala em dois, como se fossem duas pessoas. E quando se estuda mais, alguns deduzem que são dois profetas do Antigo Testamento. Aí uns dizem que pode ser Enoque, que foi o primeiro homem, o qual Deus levou sem ver a morte. E outros, o segundo, dizem que é Elias, que foi o segundo homem que não morreu, não viu a morte. Embora alguns estudos judaicos dizem que Elias morreu, dizem que Enoque morreu. Só que pela Bíblia o que nós vemos, não se fala que eles morreram, mas que eles foram levados aos céus. Quando a gente analisa o que estes homens vão ter poder e autorização de Deus para realizar, pelos feitos deles, outros já deduzem que seria Elias e Moisés, porque Moisés tinha poder para transformar água em sangue e tal, e Elias tinha poder para mandar descer fogo do céu, e muitos por estes feitos analisam que pode ser os dois. Só que se a gente for ver para a questão de morrer, Moisés
entre esses homens morreu. Foi o único deles que morreu. Moisés, a Bíblia diz que Deus mandou ele olhar a cidade, a terra, e ele não iria entrar nela, e ele iria morrer. E aí a Bíblia diz que Moisés morre, e Deus oculta o cadáver de Moisés. Pode ser ele? Também pode. Nós não compreendemos totalmente os mistérios de Deus, o que Deus tem para desenrolar e para fazer. Entende-se o quê? Que pode ser Enoque e Elias, ou pode ser Elias e Moisés. Por que Enoque e Elias? Porque foram os dois que não morreram ainda. Aí, pelos estudos, entende-se que eles, como não morreram, é necessário eles virem para a terra, pregar a palavra de Deus para serem mortos, provar a morte, para depois ressuscitarem e voltarem para o local onde foram levados. Outros, entende-se que a morte dessas duas testemunhas e a ressurreição simboliza a morte dos santos que vão morrer, vão ser perseguidos na grande tribulação e vão ser mortos. Só que quando você está lendo a leitura que nós fizemos, a Bíblia diz que os corpos dessas duas testemunhas vão ficar por 3 dias e meio sobre a praça da cidade. Então, a gente dá a entender que podem realmente ser 2 homens. E eles vão pregar, vão profetizar contra o pecado, contra o que estará sendo realizado neste período. Aí a Bíblia diz que quando alguém resistir a eles, querer fazer mal a eles, vai sair fogo de sua boca e vai consumir as pessoas que tentarem contra eles. Aí nós já vamos ter que sair do literal aqui. Aqui já não é literal, eles não vão cuspir fogo de verdade, não vai sair fogo da boca deles. Este fogo quer dizer o juízo que é trazido pela palavra de Deus, é as sentenças que eles vão proferir de Deus às pessoas. Todos que se levantarem contra eles, eles vão proferir a palavra de Deus, e essa palavra vai sair da boca deles como fogo, e vai queimar o pecado e a maldade. Com isso é confrontar o levante dos inimigos de Deus. Não é que eles vão ser como um dragão, vão cuspir fogo e consumir as pessoas, não. As pessoas vão ser atingidas pela palavra de Deus, pelo juízo que vai sair da boca deles. E olha que dói. Quando alguém é impactado pela palavra, que ele está fazendo algo de errado, e a Bíblia vem confrontar ele, a pessoa perde as pernas ali. Às vezes ele zanga, ele range os dentes, ele fica zangado, mas a pessoa para. Não tem como ir avante, porque o peso da palavra de Deus é tremendo. E a própria Bíblia, o próprio Deus diz que a palavra dele é fogo. E este fogo ele queima, ele consome. Nós temos exemplos vários na Bíblia, e os discípulos, quando iam no caminho de Emaús, que Jesus pregava para eles a palavra de Deus, eles diziam, mas o nosso coração ardia, queimava quando Jesus pregava a sua palavra pelo caminho. Já esse fogo é diferente para nós, para os que estão andando na justiça, em retidão. Esse fogo, ele traz alegria, conforto, ele aquece o nosso coração. Já para quem está errado, andando impiamente, este fogo, ele traz juízo, ele traz medo e traz consequências. Então, por isso, a Bíblia diz que essas duas testemunhas vão ter este poder para resistir os seus inimigos. E o ministério deles, eles vão profetizar, vão pregar a palavra de Deus por 3 anos e meio. Ou seja, é o mesmo tempo do ministério de Cristo na terra. Quando Jesus começou o seu ministério, ele ficou mais ou menos este período.
3 anos e meio pregando a palavra de Deus. Agora, quando a gente olha, foi muito pouco o tempo que Jesus passou pregando, fazendo a obra. Aos nossos olhos foi muito pouco, mas Jesus fez coisas infinitas, coisas tremendas, que o próprio João diz que nem todos os livros daria conta se fosse relatar tudo que Jesus fez. E essas duas testemunhas, elas também estarão pregando e profetizando durante este período. E a Bíblia diz que é dado a eles poder para transformar água em sangue, para trazer peste, para trazer doenças. O que é isso? Eles vão ter o poder dado por Deus para trazer flagelos para os homens perversos que não querem saber de Deus. Vai ser coisa tremenda, porque hoje nós vemos o que já está aparecendo, e a Bíblia diz que viriam muitas guerras, rumores de guerra, pestes, terremotos, muitas coisas iriam acontecer, e naquele período eles vão estar pregando a palavra, o pecado vai estar dominando. As coisas erradas vão estar soltas, e os homens se pervertendo cada vez mais, e eles vão estar pregando a palavra de Deus, vão estar confrontando o pecado, e quando se levantarem contra eles, Deus vai guardar ele durante todo o período deles profetizar, e nem o mal ninguém vai poder atingir eles, mas eles vão trazer juízos às pessoas naquela época. Aí a Bíblia diz que quando eles terminarem para guerrear contra eles, somente a besta vai ter esse poder para tocar neles e tirar as suas vidas. A Bíblia diz que eles vão ser mortos, vão morrer, o seu corpo vai estar na praça, não vão ser sepultados, vão ficar por 3 dias e meio na praça. Todo olho vai ver. A Bíblia diz que todas as línguas, povos, nações vão contemplar o corpo deles na praça. Aí alguém pergunta, como vai ser isso? Como é que todos os povos, línguas, nações vão ver aqueles homens em Jerusalém? Aí é onde entra o que a Bíblia diz. A ciência se multiplicou de uma forma tão grande que nós estamos aqui no Brasil, eu posso estar pregando aqui, hoje, agora, e gente na China, no Japão, nos Estados Unidos está me vendo pregar a palavra de Deus. Vai ser através da mídia, da TV, das redes sociais, vai ser tudo gravado, porque esses acontecimentos vão ser acontecimentos extraordinários e espantosos, que vai chamar a atenção do mundo. Porque o mundo inteiro vai estar voltado para Jerusalém. Nesse período, todos os olhos, a notícia que vai ser nacional, vai ser Jerusalém. O novo governo, o templo em Jerusalém, a volta dos sacrifícios, depois a descoberta e o início do governo do anticristo, onde principia-se a grande tribulação. Aí estes homens pregando a palavra de Deus, advertindo o povo, aí a perseguição contra eles vai vir, vão ser mortos. Aí imagina isso sendo gravado e filmado e divulgado para o mundo todo. Aí às vezes a gente se pergunta hoje, se questiona, por que hoje não acontece tanta coisa que aconteceu no início, na época do povo de Israel no deserto, na época dos apóstolos? Porque Deus, Ele não trabalha à toa, Ele tem um tempo determinado para cada coisa. Já isto o sábio escreveu, há um tempo para todo propósito na terra. Então, hoje, acontece maravilha no nosso meio? Acontece. Aqui é pular um milagre, aqui é pular uma coisa. Mas isso nem é tanto divulgado. Por quê? Porque o mundo não está no momento e nem preparado para receber e ver, contemplar as maravilhas de Deus. Porque, irmão, Deus não tem preocupação de mostrar
poder, milagre, essas coisas. Não, ele tem um tempo certinho para ele fazer isso. Deus não é preocupado. Se ele fosse preocupado de estar mostrando sinais, essas coisas, ele tinha feito, ele estava fazendo toda hora para os homens se converter. Mas Deus, ele não quer assim. Na época de Cristo, pediram para ele: se tu é o Messias mesmo, faz sinal para nós acreditar em ti. E Jesus diz: já foi dado tanto sinal para vocês, vocês não creram. Mas só vai ser dado um sinal para vocês, que é o de Jonas. Assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem também fique. Aí, eles não entenderam e não compreenderam e não quiseram estes sinais. Queria ver outra coisa. Aí estava lá Jesus na cruz, crucificado, o homem mais poderoso que veio à terra, Deus em pessoa, ali crucificado, eles olhando: cadê? Dizia que é filho de Deus. Se for mesmo, desce da cruz, que aí nós vamos acreditar em ti. Irmão, já pensou se Deus quisesse manifestar o poder dele ali? Muita pessoa ia cair de joelho, ia querer acreditar em Cristo, mas aí não vale, porque Deus quer você de coração, não é porque você vê algo para poder crer, não. Jesus não te quer por vista, Ele te quer por fé. Deus, Ele poderia. Jesus disse para o discípulo: você não acha que se eu quisesse rogar meu Pai, Ele mandaria com uma miríade de anjos? Ele mandaria a hora que eu quiser, mas eu não estou aqui para fazer isso, não é a hora. Vai chegar o momento que todo olho vai ver. Aí sim, aí ele vai se doer. Então, por que hoje não acontece tanta coisa? Que Deus está guardando para o tempo certo. Aí nesse período aqui vai acontecer coisa extraordinária. Essa besta que vai emergir do abismo é o poder satânico, maquiavélico que vai vir. É um poder espiritual. E aí vai usar os homens perversos como anticristo, como falso profeta, para poder combater contra essas duas testemunhas e matar. Não é que vai vir uma besta, um demônio, mas não vai ver isso não. Tudo que o Apocalipse fala aqui, você não vai ver dragão andando no meio do povo, saindo e tal, você não vai ver isso não. Quando a Bíblia fala isso, está se referindo ao poder, à forma, ou à astúcia, ou o mal com o qual vão se levantar. Mas o inimigo, ele usa quem? Ele usa quem, o inimigo? O mesmo que Deus usa. Deus não usa o homem, o inimigo também vai usar o homem. Não é que vai vir dragão, não é que vai vir essas coisas, besta, esses bichão, não. São seres humanos tomados pelo espírito do maligno. O anticristo mesmo é um homem tomado pelo espírito do mal para dominar, para maltratar e perseguir o povo de Deus. Aí essas duas testemunhas, elas vão ser mortas, vão morrer. Aí isso vai ser televisionado na TV, nas redes sociais. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, quando eu comecei a ler a Bíblia e a compreender, quando eu li, eu fiquei assim: mas esse negócio está errado. Tem algo errado aqui. Como é que a Bíblia diz que todo olho vai ver? Se nós estamos no Brasil, ou isso vai ser lá em Jerusalém, vai ser em um local, vai ser no mundo todo, vai ser em Jerusalém. Como é que eu vou ver? Quem estiver vivo nesse período vai ver. Aí uma vez, um pregador pregando, aí ele foi e revelou. Ele disse: olha, irmãos, isso aqui é alusão ao crescimento da ciência, da sabedoria. Antes era rádio, para nós ouvir alguma coisa, era rádio, ouvia de uma cidade para outra e tal. Aí não existia TV, depois surgiu a TV preto e branco, aí era aquela caixona, coisa mais. Depois foi evoluindo a ciência, e Deus capacita o homem com sabedoria para cumprir os propósitos dele, cada tempo, cada época. Aí veio os telefones, era só telefone. Primeiro era só em códigos, depois veio o telefone.
Aí veio a telefonia móvel, tinha orelhões, tinha TV em casa, aí veio a telefonia móvel, celulares, os primeiros tijolão, quem lembra? E hoje, como é que está a ciência? Como é que está a tecnologia, o conhecimento do homem? A irmã Regina tem uma filha lá no Peru. A hora que ela quer, ela fala com ela, vendo ela assim. Como é que está a ciência, a sabedoria e a tecnologia hoje? Então aí eu fui entender, vai ser na TV, vai ser agora hoje através dos tablets, computadores, tudo. Então todo o olho vai ver. E olha, não vai ficar ninguém sem ver não, porque os acontecimentos vão ser tão extraordinários, tão grandiosos, que vai chamar a atenção do mundo todo. Porque você vê as coisas acontecer. Para quem conhece Bíblia, vai ficar só com o coração queimando, está se cumprindo, está acontecendo, quem estiver aqui. E quem não tiver, já estiver na glória com o Senhor, maravilha, mas os que estiverem aqui, muitos vão dizer, rapaz, pois a Bíblia tinha razão. Tudo que está escrito realmente está acontecendo. Aí quando vê os sinais, aí sim, nesse período, vai ter manifestações milagrosas do poder de Deus, como houve no passado, vai voltar a acontecer. Aí essas duas testemunhas são mortas, 3 dias e meio vai estar lá o corpo deles sobre a praça sendo filmado. Aí o que os homens vão fazer? Olha, comemorar, festejar, porque aqueles que nos atormentavam já não estão mais, morreram. Agora nós podemos fazer o que quiser, fazer o que der na telha. É o que o mundo quer, irmão. É viver do jeito que ele quer, depravado, sem ter ninguém para apontar o dedo e dizer, você está errado, te converta, o teu final está chegando, te ajeita, porque o juízo de Deus está às portas. Ninguém quer ouvir isso. E aí, nessa época, eles vão festejar, vão mandar presente, tudo. Aí vão pensar, não, agora está tudo bem, está tranquilo. Aí quando passar esses dias, aí a voz do céu vai bradar, o próprio Cristo, o anjo de Deus, ele vai bradar, ei, subam para cá. E a Bíblia diz que o Espírito deles vai voltar, eles vão se pôr de pé e vão subir igual Jesus subiu no céu. Uma nuvem vai ocultar eles e vai levar eles para o céu. Aí o povo vai se levantar de novo agora, ó, tamanho dos olhos do povo. E agora, os homens ressuscitaram, foram mortos, ressuscitaram. Aí o temor vai se apoderar deles. Aí vai vir o terremoto. O terremoto na Bíblia sempre é sinal de um grande acontecimento. Ou pós ou depois. Antes ou pós. Quando Jesus diz assim, na cruz, Pai, está consumado, o que a Bíblia diz? Trevas aconteceu e um grande terremoto. Ali é Deus bradando, dizendo, uma grande sentença, um grande acontecimento está por vir. Quando aqueles homens subirem ao céu, todos vão cair em desespero, em temor, e a Bíblia diz que nesse período muitos vão se converter, porque o grande terremoto vai acontecer, vai morrer muita gente, vão ser destruídos, muitos homens vão morrer nesse momento, e a Bíblia diz que alguns vão adorar a Deus. O que é isso? Vai ter gente que vai se converter por este acontecimento, vão se prostrar e reconhecer a Deus como soberano e Senhor de tudo. E as duas testemunhas são levadas ao céu. E agora dá-se início agora a perseguição, e aí vem mais flagelos. O anticristo começa a perseguir aqueles que ficarem e professarem o nome do Senhor. Aí fala sobre a 7ª trombeta, que aí vem mais um grande ai que vai acontecer. Aí isso já é grande tribulação, já é Deus permitindo a dominação, permitindo a perseguição, o flagelo.
Aí esta sétima trombeta, ela vai estar abrindo porta para outros grandiosos acontecimentos. Quando o terremoto veio, estava dizendo, agora se inicia grandes coisas ainda que estão por vir. Aí a Bíblia diz que quando o anjo, ele toca essa trombeta, quando a sétima trombeta é tocada, a Bíblia diz que o povo de Deus começa agora a comemorar. Por quê? Porque com o ressoar dessa trombeta vai ter início agora a grande guerra. Começa agora a guerra do Armagedon, Gog e Magog, que vai ser uma guerra onde o povo de Israel vai descobrir quem é o anticristo, que ele não é o Messias. Aí a perseguição vem, o anticristo junta todos os exércitos das nações inimigas que são contra Israel e vão partir para a guerra do Armagedon. Aí quando Israel estiver sendo afligido, estiver sendo derrotado, aí esta guerra travada é aonde Jesus se manifesta para trazer o livramento ao povo judeu. Então, estes acontecimentos aqui, eles serão grandiosos e extraordinários. Aí a ação de Deus vai estar constante na terra, agindo. O anticristo agindo, mas Deus vai estar entrando com providência. Aí por isso, os 24 anciões, ele diz assim... E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grandes saraivas. Esses acontecimentos vão estar acontecendo simultaneamente, tanto no céu como na terra, e quem está na terra vai estar contemplando, quem está no céu vai estar contemplando, vai ser aberto agora para que todos vejam e contemplem. E os homens, hoje a arca está perdida, ninguém sabe onde ela está. E a Bíblia diz que os céus vão se abrir, o templo de Deus no céu vai se abrir, e vão ver a arca do concerto, que representa a presença de Deus no meio do povo. Então, em meio a esta guerra, mas quando esta trombeta é soada, ela simboliza o final desta batalha, a vitória dos santos de Deus. Por isso, os profetas, os santos do Senhor vão comemorar, dizendo: é chegada a hora de Deus vingar, de Deus trazer vingança. Do sangue dos santos foi derramado, e Deus dá o galardão para os seus santos profetas, para o povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. E os exércitos do inimigo serão derrotados, e todo o poder do inimigo vai ser desfeito, vai ser destruído, e o povo de Deus agora vai estar tranquilo. E Jerusalém, todo o povo de Israel vão ser agora guardados, protegidos, livrados da destruição. O anticristo vai ser destruído, seu governo acaba, aí Jesus agora se manifesta, aí todo o povo vão olhar e vão dizer: olha, o Messias veio a ser aquele a quem nós traspassamos. Todos aqueles que mataram, que fizeram parte da morte de Cristo, quem não recebeu, não creu nele, neste momento vão vir, ver ele vindo com grande poder e com grande glória. E os perversos vão se atemorizar.
Por quê? Porque é chegado agora o juízo de Deus contra a maldade, contra o pecado na face da terra. Por isso, Deus, quando diz para João medir, Deus disse, deixa o pátio para o gentio, porque tem o tempo do gentio, tem o tempo do inimigo, tem o tempo de o povo de Deus sofrer, mas tem o tempo do povo de Deus ser vitorioso. O anticristo tem o tempo dele, Satanás vai ter o tempo dele reinar neste mundo. Hoje ele reina em parte, mas Deus ele vai entregar, depois Deus vai pegar de volta, traga, porque todo o poder é de Deus. E a Bíblia diz que o próprio Cristo fala, todo o poder é dele, e ele vai pegar de volta tudo que é dele. Mas ele deu um tempo, é dado um tempo para os santos e é dado um tempo para os ímpios se converterem a ele. Quem não se converte, infelizmente, vai sofrer todos os flagelos, porque Deus vai pôr todas as coisas em ordem. E quando esses acontecimentos se desenrolarem, vai vir tanta coisa, coisas tremendas. E aqui é um apontamento do que ainda vem. E o Apocalipse está repleto de coisas que vão acontecer. Então, nos capítulos que seguem, nós vamos ver ainda coisas extraordinárias. Porque aqui mostra início de grande tribulação, mostra o final. Porque o livro do Apocalipse ele não está em ordem cronológica. Tem coisas que ele fala aqui já lá do final, depois ele volta falando coisas do início, do meio, e é assim. Aí a gente vai estudando, vai juntando para poder chegar ao entendimento. Amém? Amém. Vamos nos pôr de pé, vamos orar, agradecer a Deus, e que nós possamos a cada dia buscar mais, estudar mais, para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Glória a Deus. Oremos. Amado Deus, Pai bendito, eterno e santo, lhe agradecemos, Senhor, por mais uma vez, por ter falado a Tua palavra, esclarecer ao Teu povo algo relacionado a este livro enigmático que é o Apocalipse. Senhor, dá entendimento, abra nossas mentes e corações para aprendermos mais de Ti, da Tua Santa Palavra, e que seja revelado a nós o verdadeiro conteúdo da Tua Palavra maravilhosa. Abençoa o Teu povo e que nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor e perseverar até o fim, porque sabemos que o final está próximo, mas sabemos que o galardão do Teu povo está chegando e que a vitória que o Senhor tem preparado aos Teus santos está breve para chegar. Em nome de Jesus, fica conosco. Eu lhe peço e lhe agradeço. Amém e amém. Podem sentar.